Jogo no estádio Luiz Pereira contra o Uberaba, no amistoso, que deveria acontecer no estádio do Comercial, mas que foi levado para o estádio do Botafogo e ainda não estava completo, enfim, estava numa fase inicial de construção. O estádio Luiz Pereira, que depois recebeu as arquibancadas em 38 e depois, mais adiante, em 57, por conta do acesso do Botafogo, ele recebeu uma verba, o Botafogo recebeu uma verba da prefeitura para ampliar e melhorar o seu estádio, uma vez que era uma exigência, para jogar a primeira divisão, a necessidade de ampliar essas arquibancadas e dar melhorias ao estádio Luiz Pereira. Existiam duas arquibancadas gigantescas, tem uma que ainda está lá, me parece. A história continua encravada ali, com aquela arquibancada que relembra grandes jogos, grandes momentos. E muitos jogadores, ex-jogadores do Botafogo, quando passam ali ou quando vão ao poliesportivo, citam, olha, naquela arquibancada ali, muitos torcedores viram gols meus, enfim. Aquela arquibancada que hoje margeia a piscina, ela ainda é um resquício histórico importante e foi muito bem preservada, foi uma ideia muito bacana e de se manterem aquela estrutura, e o Botafogo preserva essa história que é muito forte com o povo da Vila Tibério. A Avenida do Café, que corta o bairro da Vila Tibério, existe desde o tempo áureo do café. Era a antiga estrada de ferro, que partindo da estação Ribeirão Preto, seguia via Fazenda Monte Alegre até a Fazenda do Mon. Somente em 1949 passou a chamar-se Via do Café e em 1966 Avenida do Café. A avenida hoje, a Avenida do Café, era mato, era pasto. O Colégio Santana ali tudo era pasto ali. Um dia depois do outro, e o bairro que tem perfil de cidade ganhava nas primeiras décadas do século XX diversidade econômica. Na década de 40, foi feito o frigorífico Morandi, a fábrica de bebidas Gino Alpes e a cerâmica São Luís. A vila progrediu muito, que antigamente tinha só uma passagem da vila para a cidade. Gino Alpes, um imigrante italiano, começou sua vida no Brasil, trabalhando nas fazendas de Francisco Schmidt e depois iniciou sua trajetória de industriário fabricando o refrigerante Douradinha. O meu avô, pai do meu pai, foi um dos que vieram para implantar a sapataria na fazenda do Dr. Schmidt, hoje onde é a USP, não é? Era uma fazenda e ele importava até sapateiros para poder ter a mão de obra para fazer as botinas dos empregados. Meu avô veio para isso. O meu pai, ele é um guarda-livros, menino pobre, filho de imigrantes, e ele foi o fabricante da famosa Douradinha, famosa porque era um refrigerante que tinha qualidade e propriedades terapêuticas, não é? Sendo diurético. E aqui é um verdadeiro santuário que a gente preserva. Nós que tivemos o privilégio de ser filho de Gino Alpes, nós preservamos essa riqueza toda que tem aqui. A Douradinha ou os outros refrigerantes tinham muita qualidade porque era feito com a melhor água, uma das melhores águas do planeta, se não a melhor hoje, que era de Ribeirão Preto, uma água que não tinha tratamento químico, ela só era filtrada. E esse refrigerante tinha muita qualidade, só essências importadas, aquilo que precisava ter para conservar, era tudo muito natural. Ele, inclusive, fabricou para os primeiros transplantados renais do Hospital das Clínicas, ele tinha um dia ou dois por semana, durante determinado mês, que ele fazia esse refrigerante para lá. Com baixo teor de açúcar ou sem açúcar nenhum. E meu pai, um homem adiante do tempo, que pensava muito no social, preservava muito a natureza. Eu tenho a famosa Douradinha, que é tradicional, foi muitos anos aqui do bairro. O Gino Alpes tinha a fábrica ali na rua municipal, ali perto onde é o disque de gelo, ali baixo do lado do Carrefour. E a gente vendia muito, era muito saía mais do que os outros refrigerantes tradicionais, A Vila do Botafogo e da Praça Coração de Maria é também a vila do... Então, o José Velone, José Delibo, figuras humanas se envolveram na política, como o pai do Dr. Clodoaldo Franklin, que era o Arthur da farmácia. Meu pai era farmacêutico formado em Pindamonhangaba. Veio trabalhar aqui na farmácia do irmão dele, na Vila Tibério, na rua Luiz da Cunha. E aqui ele trabalhava
praticamente dia e noite, porque as farmácias não tinham plantão, que era seguida, né? Depois ele se enveredou para a política também. O farmacêutico Arthur Franklin de Almeida, que é pai do Dr. Clodoaldo, que clinica tem mais de 50 anos, o seu Arthur, ele era farmacêutico, tinha uma farmácia ali na Luiz da Cunha com a Gonçalves Dias, e ele era uma pessoa assim muito competente, ele formulava, naquela época assim, era uma coisa difícil, né? Ele era muito rígido, muito honesto, né? E atendia muita gente podendo pagar ou não podendo pagar. Esse é que era o lema dele, né? Há histórias e histórias sobre ele, que era um homem humano, profundamente humano. Ele foi vereador várias vezes e trabalhou muito pela Vila Tibério. O posto de puericultura, que hoje é o CSE Vila Tibério, essa área ele organizou o pessoal para ser adquirida e compraram com vaquinha, com rifa, cada um doando uma parte. Ele conseguiu, junto com outros também, mas ele conseguiu a instalação aqui do segundo cartório. Aos comerciantes, né? Pesuto, Deolama, lá o Hermínio, que está até hoje, né? As figuras, as beatas, né? As beatas da igreja, os religiosos, né? Dona Ana Pita, por exemplo, seu José Rezende, fundador do Centro Espírita Batuíra. Um personagem assim que eu acho que vale a pena ser lembrado da Vila Tibério como símbolo da vila é o Sebastião Bordini, o Leão. Ele é uma figura assim querida por todos. Tem essas figuras, né? Folclóricas da Vila Tibério. Uma delas, inclusive, é um primo meu, que é o Leão. Ah, meu filho, bota. Hoje eu acho que seria um símbolo, né, assim, das figuras, né? Figuras do bairro. Ele ganhou numa eleição lá como a figura mais iconográfica da Vila Tibério, porque ele é um torcedor fanático do Botafogo. Ele já deve ter 70 anos hoje, tem um comprometimento mental, mora ali na rua Paraíso e ele é o símbolo da Vila Tibério, né? Fica muito nervoso quando alguém fala do comercial, do bafo, ele explode. E a alegria das pessoas é ver ele nervoso, né? A Vila Tibério da Escola Sinhá Junqueira e das casas dos antigos trabalhadores da Mogiana foi também a vila do Cine Marrocos e do Cine Vitória. A minha mãe nos levou, quando éramos criança, no Cine Marrocos. Meu irmão mais velho foi mais que eu ainda, e era um cinema que tinha muitas sessões para criança, matinês, principalmente desenho animado, né? Filmes do Walt Disney, no Cine Marrocos. Mas as pessoas mais antigas frequentaram também. Aliás, Ribeirão tinha muitos cinemas, né? Todos os bairros, no centro da cidade, inúmeros cinemas. Muitos cinemas. Ribeirão teve muitos cinemas. Eu vi os dois da vila, o Marrocos e o Vitória. A Vila da Maria Fumaça, exposta na praça, e das lembranças de Francisco Schmidt, foi e ainda é a vila de quem sabia fazer coisas com as próprias mãos. A Vila Tibério da minha infância ainda tinha muitos remanescentes de profissionais. Na época se falava, o sujeito aprendeu o ofício de sapateiro, né? Ofício de costureira. Então tinha muito sapateiro, tinha costureira, tinha alfaiate, tinha alguns pequenos comerciantes, algumas pequenas oficinas, né? Um paiol, né, de milho, tinha as boleiras, né? Não eram as confeitarias, as boleiras. Então são ofícios. Eu tive alfaiataria uns 10 ou 15 anos na Vila Tibério, mas eu praticamente vivia a Vila Tibério. Então comecei a trabalhar mais ou menos em 1940 na profissão de alfaiate, na Conselheiro Dantas. Depois eu vim mudei de patrão, mestre, né, na Doutor Loyola, na esquina da Padre Feijó.
Ali vivi ali uns 7, 8 anos, fomos para o centro da cidade, alguns anos que lá, depois voltei para a Vila Tibério. A vila é interessante, porque ainda dentro do pessoal de ofício, ainda temos uns 3 alfaiates, talvez uns 3 ou 4, eu conheço 3. Sapateiros, tem uns 3. Tem muitos pessoal que marceneiros não que tem uma indústria, mas que faz individualmente, trabalha, faz sua peça. E assim tem alguns ofícios ainda que ainda permanecem com as pessoas mais antigas. Tem senhoras que fazem aquele trutru, aquele bordado, é um bordado perfurado. Sapateiro, eu trabalhei bastante tempo sapateiro, pelo amor de Deus. Mas o negócio é o seguinte, a gente começa a lembrar as coisas, dá até tristeza, né? Eu começo a lembrar no que eu fazia, dá muita saudade, né? Muita saudade, pelo amor de Deus. De tudo, me restou aquele cheiro indefinível que todas as escolas do mundo têm. Um cheiro de pão e manteiga misturado a lápis de cera e borracha e a madeira gasta das carteiras anciãs e impregnadas de infância. De tudo, me restou a sensação de infância esquecida, daqueles meninos de beca nos retratos ovais em branco e preto, fisionomias tristes que já morreram, semblantes vagos e distantes de um tempo vago e distante, de fluido e névoa.